Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de meditação e escuta da Palavra de Deus. E desde já, eu quero acolher você, que talvez esteja aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E já faço o convite para que você pegue a sua Bíblia, para acompanhar o texto que vamos meditar. Mas antes disso, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo para que nos dê o entendimento da palavra que será pregada no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito. E mais uma vez, concede-nos a graça do entendimento de Tua palavra. E que todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, esta pregação, possam ser transformados pelo poder transformador desta Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 5 ao 13. Primeiramente, a grande ideia do texto aqui, aquilo que a Bíblia quer nos ensinar hoje, é referente à insistência na oração. Meu irmão, nós, que à luz dessa palavra, também precisamos ser insistentes e jamais desistir de alcançar aquilo que necessitamos do nosso Senhor. Agora vamos ao texto. Só que antes disso, para que a gente entenda o texto bíblico, nós precisamos entender o contexto. O capítulo 11, aqui do mesmo evangelho que estamos, um dos discípulos chega até Jesus, já que ele estava em oração, e pede para que Jesus os ensine a orar. E nessa ocasião, Jesus ensina a oração mais importante, mais perfeita, na qual nós precisamos proferir todos os dias, que é a oração do Senhor, o Pai Nosso. E logo após Jesus ensiná-los a orar, dentro ainda dessa temática, desse contexto, Jesus começa a falar sobre a importância de se insistir na oração e jamais desistir. Por essa razão, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do amigo importuno. Então veja, os versículos do 5 ao 7, Jesus vai contar essa parábola, onde Jesus vai contar que um amigo chega tarde da noite e vai pedir 3 pães para alimentar um outro amigo. Só que esse homem se recusa a abrir a porta para dar os 3 pães para alimentar o amigo do homem que pediu. E aí o versículo 8, que é importante, vai dizer o seguinte: Jesus ele vai dizer o quê? Digo-vos, mesmo se não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se ao menos por causa da sua insistência. Ele dará tudo aquilo de que precisa. Veja, Jesus está contando essa parábola para dizer aos discípulos que além de aprenderem a rezar, além de aprenderem a orar, precisam ser insistentes. E aqui a gente já pode trazer para a nossa vida uma grande lição. Mas antes disso, vamos entender o que é insistência. Quando nós pegamos o dicionário de língua portuguesa, vai dizer o quê? Que a insistência é um ato ou efeito de insistir, ou seja, persistir em algo. Então veja, quando nós entendemos o sentido dessa palavra, nós devemos buscar o Senhor sem jamais desistir. Então aqui nós já podemos extrair a grande lição, ou a primeira lição que a Bíblia quer nos ensinar hoje, é que nós precisamos ser insistentes na oração. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos diante do Senhor, que nós estamos em oração, que nós estamos pedindo, e às vezes nós desistimos dos nossos pedidos, das nossas orações. Por quê? Porque quando nós se dirigimos ao Senhor, nós queremos algo para ontem. Meu irmão, minha irmã, não é conforme os nossos desejos, aquilo que queremos, é conforme a graça que o Senhor tem para nos oferecer. Porque quando nós nos dirigimos ao Senhor por meio da oração e pedimos algo ao Senhor e Ele nos concede, não é porque somos bons, é porque Ele quer conceder essa graça. Agora concede por quê? Por causa da insistência. Então veja, a insistência
também nos ajuda a entender uma história de uma grande santa, Santa Mônica. Quantos anos Santa Mônica rezou, orou em lágrimas pela conversão do seu filho? E o seu filho se converteu justamente por causa da insistência. Então nós também precisamos ser assim. Nós não podemos desistir porque algo não aconteceu na nossa vida hoje, ou amanhã, ou daqui a 5 dias, ou daqui a 1 ano. Nós devemos insistir. E aqui é o que Jesus quer ensinar a mim e a você hoje. Meu irmão, o que é que você está querendo pedir ao Senhor? Será que você está querendo pedir ao Senhor um emprego? A cura da enfermidade de alguém que você ama? Passar numa prova em um concurso? Veja, eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Senhor te chama a ser insistente na oração. Agora, vamos avançar. É interessante que o versículo 9, o que é que o versículo 9 vai dizer? O texto vai dizer assim: também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Observe que aqui Jesus utiliza 3 verbos. Jesus utiliza o verbo pedir, o verbo buscar e o verbo bater. Então veja, quando Jesus diz aqui pedir e vos será dado, Jesus está dizendo da necessidade que temos de estar em constante comunhão com o Senhor, na qual a gente deve pedir ao Senhor. Mas pedir ao Senhor é sinal de que Ele vai realizar tudo aquilo que queremos? Não. Porque o Senhor vai conceder aquilo na qual nós necessitamos. Meu irmão, talvez o que você está pedindo hoje, o Senhor não vai realizar porque você está pedindo errado. E talvez Ele quer realizar, mas Ele está necessitando e querendo que você insista. Agora Ele também vai dizer o quê? Utilizar o verbo buscar, onde Ele vai dizer, buscai e achareis. Veja, o buscar aqui, também podemos entender e fazer uma leitura espiritual da Escritura como procurar os caminhos do Senhor. Eu e você, nós precisamos buscar o Senhor. E qual é um dos meios na qual nós devemos buscar o Senhor? A oração. Por isso que Jesus vai dizer, pedi, buscai, batei e será aberto. Ou seja, aqui o terceiro verbo, bater. Veja, quando Jesus diz isso, bater, quer dizer que a gente deve insistir, porque em algum momento a porta será aberta. Aí Jesus ainda continua no versículo 10, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Veja, nós precisamos insistir na nossa vida de oração. Sei que talvez para você não seja fácil, porque você talvez esteja pedindo algo hoje, ou precisando de algo hoje, que ainda não realizou. Mas o Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe o que eu necessito. Por isso que eu, você, nós precisamos ser coerentes com aquilo que pedimos. Agora, Jesus utiliza 2 perguntas logo em seguida. Aí ele vai dizer o seguinte: quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Veja, Jesus está dizendo o quê? Se nós que somos maus, mas Jesus não está dizendo maus no sentido de iniquidades, no sentido do pecado. Jesus está dizendo que nós somos maus mesmos. Mal porque em nós também há o efeito do pecado original. Por isso que nós precisamos do sacramento do batismo. E aqui é um outro tema, eu não vou me aprofundar nisso aqui. Mas o que é que acontece? Jesus vai dizer que aquilo que de fato precisamos é o Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, é a segunda lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Nós precisamos pedir ao Senhor, mas pedir o quê? O Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo que já está em nós perante o batismo, mediante o batismo, é algo que nós precisamos pedir todos os dias, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a estar em comunhão com o Pai. Veja, quantas vezes nós nos desesperamos quando algo não acontece
conforme nós imaginamos. Por isso que no dia de hoje, meu irmão, e aqui eu quero recapitular para concluir essa pregação, o Senhor quer nos ensinar de forma profunda a importância de insistirmos na oração. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa palavra possa ser o centro da tua vida. Que essa palavra possa te motivar e incentivar para que você busque constantemente o Senhor. E aqui eu quero repetir o versículo 9 e o 10 para concluir essa pregação. Também eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Meu irmão, que o Senhor possa conceder hoje a graça da perseverança, da insistência, para que você jamais esmoreça diante da sua oração, diante de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.